Irmãos, porventura, alguém não teve tempo, não pôde ler a lição? Eu nem tenho essa revistinha. Tá, eu tenho feito, né? Já tenho acompanhado a dinâmica, eu tenho passado o texto para áudio, então vou deixar o áudio rodando, que é só o texto na íntegra. É bom que os irmãos vão acompanhando aí na revistinha, né? E é bom que memoriza também, fica fresquinho na memória. A Igreja de Colossos, na página 31. É a lição 8, né? Achou aí? Página 31, Igreja de Colossos. Vamos fazer mais uma oração? Aleluia. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos, bendizemos a Ti, Senhor, por este momento de estarmos, Pai amado, na Escola Bíblica Dominical. Exaltamos a Ti, Pai amado, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti. Suplicamos, Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo do Senhor. Que, Pai amado, o Senhor esteja abrindo a nossa mente, nossos ouvidos, Pai amado, e possa ser registrado nos nossos corações. E tudo que viemos aprender aqui hoje, Senhor, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ver se a tecnologia não me deixar na mão, né? Colossenses 1:1 a 23. Colossos era uma cidade da Ásia Menor, localizada onde é hoje a Turquia. Estava próxima às igrejas de Laodiceia e Herápolis. A igreja de Colossos, possivelmente, tenha sido fundada por Epáfras, 1.38. Filemão e seu escravo Onésimo eram membros dessa igreja, FM 1.10, CL 4.9. A igreja de Colossos estava sob ataque. Isso explica a razão de a carta aos Colossenses ser um escrito acentuadamente cristológico. Em Colossos, líderes heréticos tentavam solapar os fundamentos da fé cristã, valendo-se de filosofias pagãs, tradições humanas e a apologia a práticas legalistas, ascéticas e esotéricas. A base teórica das propostas desses líderes heréticos era uma vertente filosófico-religiosa de origem grega, surgida por volta do I século, bastante influente até o IV século, denominada gnosticismo. Em síntese, os gnósticos defendiam um nível de percepção espiritual mais elevado, acessível apenas aos iniciados, por meio da gnosis, igual ao conhecimento. A ideia de que o espírito é bom e a matéria, criação corpo, é má, inclusive o mundo não teria sido criado pelo Deus Supremo, mas por uma divindade inferior. A crença em uma infinidade de seres intermediários entre Deus e o homem, daí o estímulo ao culto a esses seres angelicais. A crença em um processo de redenção alcançado pela iluminação via gnosis. Ainda que o Redentor apontado pela gnosis seja identificado com Cristo, ele, todavia, não era humano, sua forma humana era apenas aparente, docetismo. A partir da compreensão de que a matéria é má, o verdadeiro Cristo não teria se encarnado, consequentemente, não foi crucificado. Um substituto fez isso em seu lugar, sob a autoridade do Deus inferior, o Criador e os entes intermediários. Em função do conceito de que a matéria é má, estimulavam a vida cética, negação do mundo, e faziam proibições diversas, repressão ao corpo. Por outro lado, havia também gnósticos libertinos. Se a matéria é má, o corpo é mau, e se não há expiação de pecados, o mau uso do corpo não tem importância. Alguns pregadores tentavam infiltrar esses conceitos das igrejas, associando-os à prática cristã. Essa era a ameaça contra a igreja de Colossos e outras comunidades. Tópicos para reflexão. Como Paulo enfrentou o problema? Como nós, hoje, devemos enfrentar esses e outros conceitos que tentam deturpar a palavra de Deus, desconstruir o santo evangelho de Cristo e solapar a fé cristã? As estratégias apresentadas pelo apóstolo à igreja de Colossos são claras, conforme o conteúdo da carta. 1. O reconhecimento da supremacia de Cristo. Paulo fala a respeito da natureza de Cristo e sua obra, 1.15-18. Na verdade, ele começa falando sobre a obra redentora de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 1.13,14. Capítulos
São apresentadas várias informações sobre a natureza de Cristo e sua obra, as quais podem ser assim alinhavadas. Cristo é a manifestação visível de Deus. Cristo é o primogênito de toda a criação. É o eterno Filho de Deus, tendo participado efetivamente das obras da criação. Cristo é eterno e tudo existe em função dele. Cristo é a cabeça da igreja e tem a primazia sobre todas as coisas. Cristo redime os homens e a criação e os reconcilia com Deus. Cristo é a revelação do mistério de Deus. Cristo é o fundamento da nossa fé. Reconhecendo a supremacia de Cristo, a igreja se blinda contra todo ensino errôneo a respeito da origem do mundo, bem como contra toda proposta redentiva que aponta outros caminhos e meios alheios à obra expiatória de Cristo. Diante da exposição de Paulo, não restam outras alternativas para que o homem possa se achegar a Deus. Jesus e somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Jesus é o nome acima de todo nome, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12, Filipenses 2,9 e 10. 2. A convicção quanto à sublimidade da nova vida em Cristo. Paulo introduz a carta chamando os colossenses de santos e fiéis irmãos em Cristo. Ele dá graças a Deus pela fidelidade demonstrada pela igreja e pela vida frutífera apresentada por aqueles crentes. Epáfras, um fiel ministro de Cristo, era o responsável pela boa formação cristã dessa igreja. Foi esse pastor que relatou a Paulo as condições da igreja. O apóstolo afirma àqueles irmãos que oravam incessantemente por eles. A vida cristã deve ser vivida de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. A obra realizada por Cristo é sublime demais para ser tratada com descaso. E por isso que o autor da carta aos Hebreus adverte seus leitores, indagando-se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2,13. A convicção quanto à sublimidade da nova vida em Cristo impede que negligenciemos a nossa salvação. Pelo contrário, nos motiva e nos impulsiona a desenvolvê-la com temor e tremor, sabendo que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,12,13. A ausência de convicção quanto à sublimidade da nova vida em Cristo faz com que os crentes se tornem relapsos e suscetíveis a heresias, sendo manipulados por aqueles que, em vez de pregar o genuíno Evangelho de Cristo, pregam conceitos filosófico-religiosos antibíblicos e doutrinas de homens. É por isso que assistimos hoje a tantas aberrações litúrgicas, teológicas e práticas em comunidades que se dizem evangélicas, mas que não podem ser assim consideradas. Paulo exorta a igreja a continuar crescendo em Cristo. Com os preceitos e doutrinas de homens. A igreja não pode se tornar ingênua diante de tantos enganadores que tentam subverter a fé cristã. Paulo justifica sua abordagem, esclarecendo: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A igreja deve se aperfeiçoar mais e mais em Cristo. Somente assim ela será capaz de resistir, não se deixando manipular por aqueles que não têm compromisso com o genuíno Evangelho de Cristo. Em sua segunda carta, João alerta os crentes quanto à ameaça das heresias e orienta sobre como devem ser tratados os hereges, segundo João capítulo 2, versos 7 e 11. Hereges sempre rondaram a igreja. Desprovidos de autoridade bíblica, tentam impor seus próprios preceitos e pontos de vista. No caso de Colossos, eles se valiam de raciocínios falazes para tentar enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Dessa forma, tentavam constranger a igreja a se submeter a diversas ordenanças e proibições, que, na verdade, não passavam de preceitos e doutrinas de homens. A igreja sempre conviveu com essas ameaças. Muitas seitas surgiram e surgem exatamente em função disso. Para se precaver contra essa ameaça, é imperativo que os crentes permaneçam firmes em Cristo. 4. A busca da plenitude em Cristo. No capítulo 3.1 a 11,
Paulo passa a mostrar que o foco da igreja está nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não nas que são aqui da terra. Por isso, não podemos perder tempo com questões que acabam nos afastando de Cristo. Focando Cristo, devemos nos dedicar a uma vida santa, caracterizada por elevado padrão ético, moral e espiritual, sendo dia a dia revestidos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa determinação rumo ao crescimento no conhecimento e na graça de Cristo fará com que a igreja prevaleça contra as heresias, alcançando o estágio descrito por Paulo na carta aos Efésios 3:16-18, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. 5. A preservação da ortodoxia temperada com o amor cristão. No capítulo 3, 12-25, Paulo passa a falar sobre convivência fraternal. A unidade é fator de blindagem da igreja contra as heresias. Quando existem brechas, fica mais fácil para que os inimigos penetrem com suas ideias e práticas errôneas. Os crentes têm a chance de crescerem juntos e se fortalecerem mutuamente. Isso se aplica à igreja e à família. A doutrina temperada com... Tá certo. Tá certo? Tá certo. A doutrina temperada tá certo. Aí o certinho. Eu perdi a leitura aqui. Tava certinho. Traz contra qualquer tipo de ameaça à igreja. Unidade. Os crentes têm a chance de crescerem juntos e se fortalecerem mutuamente. Isso se aplica à igreja e à família. A doutrina temperada com amor é um recurso eficaz contra qualquer tipo de ameaça à igreja. E por isso que a palavra de Deus recomenda Efésios 4:15-16. A igreja de Colossos estava resistindo bem porque, além de tudo, era uma igreja unida. Conforme o ensino de Paulo, é desta maneira que a igreja irá prevalecer, viver, acima de tudo, por modo digno o Evangelho de Cristo, firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Filipenses 1:27-28. Heresias de todo tipo estão sempre desafiando a igreja. Por isso, devemos permanecer atentos e vigilantes, entendendo que a supremacia de Cristo é intocável. A sublimidade da nova vida em Cristo é inegociável. A sujeição a preceitos e doutrinas de homens é impensável. A busca da plenitude em Cristo é a meta invariável. A doutrina temperada com o amor é a estratégia saudável. A fé cristã é uma experiência de resistência. Perseveremos firmes, fundamentados na palavra, unidos a Cristo e guiados pelo Espírito. Amém. Toda vez que a gente está nessas aulas aqui, parece que o negócio é atual mesmo, né? Você está lendo, vendo conteúdo, tudo que acontecia mais de 2000 anos atrás, e é exatamente o que a gente vive. O homem não aprende, né? Continua nos mesmos erros, nas mesmas ignorâncias de sempre. E o interessante é nós, como homens, acharmos que somos alguma coisa, que temos algum tipo de poder, e a soberba sobe a cabeça por qualquer tipo de coisa, né? De repente, estarmos aí num púlpito, estarmos levando uma mensagem, e ali já começa a estar introduzindo coisas fora da Bíblia, para que seja encaixado no seu próprio estereótipo, né? Com a própria vontade, né? E vai deturpando as coisas. Infelizmente, hoje a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vê e ouve, assiste, acompanha e segue na internet. Hoje existe aí inúmeros pastores, líderes espirituais, que eles estão com uma roupagem, né, de que estão
levando o Evangelho, mas estão totalmente fora de Cristo. Então é preciso ter uma atenção e um cuidado muito grande com esses pregadores que estão aí fora, levando essas mensagens. Tá? Hoje, o que a gente entra muito é o quê? Nessas teorias aí da prosperidade, né? Várias outras coisas que se pregam aí, colocando condições, né? Aqui, ó, essa água aqui é a água benta, né? A água benção, se não Misticismo sim. se não for assim, sabe? Outros que têm o absurdo de pregar que, por exemplo, a salvação só consegue a salvação se caso você estiver pagando o dízimo. Então começa a deturpar, sabe, a palavra do Senhor, né? Começa a sair de Cristo. E o que a gente precisa estar atento para esse conteúdo é justamente que se não tiver Cristo, né, então já larga fora. Nós vamos ver isso aí nessa matéria de hoje, né? Nós temos hoje como objetivo dessa aula de compreender, né, os desafios enfrentados pela igreja em Colossos, que hoje é o mesmo desafio nosso, né, que não muda, né, na igreja. Reconhecer a suficiência e a supremacia de Cristo contra qualquer heresia. Aplicar os princípios de Colossenses à vida da igreja hoje, preservando a fé verdadeira e não substancial. Bom, hoje nós já vimos, né, sobre a cidade de Colossos, os ataques gnósticos, né? Essa palavra é diferente, cognóstico, gnósticos, a infiltração de falsas doutrinas, né? Que são essas pessoas que trazem as coisas humanas, dessa conexão, né, de lá atrás, eu acabei de dizer, com a nossa realidade, né, atual, que ainda hoje a igreja enfrenta nessas filosofias humanas, nesse relativismo, né, seitas e falsas doutrinas. Talvez os irmãos, pode ser que saibam, outros não, o que é seita. A seita, ela é tudo aquilo que foge à palavra de Deus, que foge à Bíblia, que foge Cristo, como cristocêntrico. Se tem alguma igreja, alguma denominação, mesmo que esteja denominada lá no nome, né, se diz evangélica, cristã evangélica, mas se ela está aplicando preceitos que não é bíblico e que não tem o Cristo como centro, pode entender que isso é seita. Tá? A seita, ela afasta as pessoas de Cristo, ela afasta as pessoas do Senhor, porque quem está em seita, ele quer ter controle sobre aquela comunidade. Então fique muito atento em qualquer lugar que for, né, de estar pregando algum tipo de mensagem, a mensagem se ela está pregando Cristo ou não, se está fugindo da palavra, se foi algo que Deus já tipifica no seu coração, principalmente, que aquilo ali, opa, que negócio é esse aqui? Isso aqui na Bíblia não é assim não, né? Algumas condições absurdas, né? Tipo, só pode participar se tiver calçado, por exemplo, não pode estar de chinelo, se tiver todo tampado, né? Tem que estar de blusa, de calça ou de saia, coisa do tipo, né? Então esse é um tipo de situações que a Bíblia não prega isso para a gente, não tem essas exigências para o ser humano, né? O primeiro tópico, né, é a supremacia de Cristo, está em Colossenses 1, 13 a 20. Por que Cristo é suficiente contra toda heresia? Porque Ele é Deus manifesto em carne, Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o único Redentor. Nenhum outro pode oferecer salvação além dele. Infelizmente, hoje a gente ainda vê, né, algumas denominações colocando as condições a outras coisas, a outras pessoas, a outros santos, né, que tem que ser e não a Cristo, né? Infelizmente tem alguns jargões que pede a fulano que ele fala para Cristo, então não é assim, né? Nós temos esse acesso direto a Cristo. Deus nos deu esse acesso quando Ele entregou seu Filho ali na cruz por nós. O véu se rasgou e aí a gente passou a ter esse acesso
né, direto com Deus, a gente não precisa mais de intermediário. A gente tem o nosso acesso, a gente pode estar no nosso quarto, na rua andando, e você está falando com Deus sem nenhum protocolo que o mundo traz que a gente tem que fazer. Tem determinados lugares, religiões, né, denominações que você precisa de certas coisas, inclusive tem denominações que exige certo tipo de vestimenta para se fazer o culto, dizendo que é um culto a Deus, mas se aquela pessoa não tiver vestida X, assim, assado, né, ela não está, digamos assim, em santidade, né? E isso tudo são dogmas, são tudo condições que o ser humano coloca, né, e afasta o ser humano, afasta nós mesmos do Senhor, da nossa ligação que a gente tem direta com Deus. A rejeição das doutrinas humanas, né, ela é primordial, está em Colossenses 2, 4, 8, né, que é justamente para a gente identificar, né, os falsos ensinos. Né? Como que a gente identifica hoje esses falsos ensinadores, esses ensinos falsos que existem nessas doutrinas aí, tá? E entenda-se tudo que a gente tem visto, seja na televisão, na internet, no rádio, alguma revista que de repente você vê que te entregam, né, aí na rua, todo ensino que não exalta a Cristo, que se baseia apenas em filosofias humanas ou tradições que aponta para a obra da cruz, deve ser rejeitado. A Bíblia é o nosso filtro de autoridade. Sabem que, inclusive, existe ainda, né, boa parte de judeus que ainda não tem o entendimento de que Cristo veio por nós, né? Existe uma parte de uma denominação que ainda acha que Cristo vai vir, que não houve aquele sacrifício, que Cristo foi só mais um líder espiritual. Não tem entendimento que Cristo foi o Deus vivo aqui na terra por nós. A busca da plenitude em Cristo, em Colossenses 3, 1, 11. O que significa a busca da plenitude em Cristo? Ela significa viver com o foco nas coisas do alto, olhando para o alvo, sendo transformados pelo Espírito Santo e revestidos do novo homem em justiça e santidade. A plenitude não vem com regras humanas, mas da comunhão de Cristo. Infelizmente, as regras sempre vai afastar. Essas regras exageradas, né, que se diz assim, é o legalismo, não a legalidade, mas o legalismo humano sobre a vida das pessoas. De que você só pode estar fazendo esse tipo de coisa, né, de repente está aqui na igreja, você só pode fazer adoração a Deus, ou se fizer assim, assim, assado, colocando esse tipo de condições, né? Isso afasta realmente o homem de ter uma comunhão real, verdadeira com o Senhor. Quando a gente bota essas condições disso ou daquilo. Uma coisa que eu vejo aqui que é interessante, né, desde quando cheguei à igreja, foi não ter esse tipo de imposição. Por exemplo, a gente estava falando sobre vestes, né, de estar impondo, né? Ó, você tem que ir assim, porque existe, como eu já mencionei, tem lugares que, por exemplo, aqui, ó, eu não estaria aqui falando com os irmãos, nem eu nem o Zé poderia falar, nem os irmãos ali atrás, o irmão não poderia tocar, porque a gente tem barba. Então existe denominações que não pode prestar o serviço se você estiver usando barba. Aí você pensa, né, eu sempre pensei lá, sempre chocou com o meu íntimo esse tipo de situação, né, de, mas lá atrás, os apóstolos, né, os discípulos, Cristo, será que eles andavam sempre de cara limpinha mesmo, sempre fazia, né, a barba, coisa do tipo? Então, mas já algo que chocava e não tipificava aquilo no meu coração. Apesar de eu ainda estar aprendendo, estar caminhando, mas era coisa que chocava aquilo, sabe? Então, entre isso, que é só um dos exemplos, existem várias outras coisas que não se pode, né, em algumas denominações que não deixam, que não pode, porque fica botando essas filosofias, fica colocando, né, essas regras inúteis e vãs, né? Isso só afasta a nossa comunhão com Deus, porque é ruim, principalmente para quem é novo na fé, de que vai chocar com aquilo, porque ele vai pensar assim, putz,
O cara chega com aquele barbão aqui na barriga, né? Que gosta, está cultivando aquela barba um tempão. Caramba, como é que eu vou arrancar minha barba? Porque aquilo ali a pessoa criou, aquele amor e tal. Eu digo por mim, vou dar um exemplo, que quando eu cheguei à igreja, mas quando eu cheguei a caminhar, começar a caminhar no Evangelho, eu cheguei como um maloqueiro, né? Eu era carga torta demais, então parecia um skatista, roupas folgadas, tal, aquelas coisas todas. Então, se você chega num lugar assim, e a pessoa, de repente, né, já te barra, ali, opa, porque você está assim, né, não vai poder entrar e tal, não sei o que. Imagina, se você tiver uma situação dessa, o que você vai fazer? Tá bom, ok, não volta aqui mais, né? É o que o Gandhi fez. No mínimo. É o que o Mahatma Gandhi fez, né? O Mahatma quis ir para a igreja, mas ele foi de descalço, né? Que na Índia geralmente você anda descalço. Eu queria deixar ele entrar. Perdeu assim uma referência, porque você já pensou um daquele do Evangelho, o Gandhi? Ele só precisava se converter, né? Porque Gandhi, infelizmente, tem uma história. Mas ele foi para a igreja, né? Ele foi para a igreja, que antes dele divulgar a ideologia dele, ele foi para a igreja, mas a igreja rejeitou, porque ele estava descalço. Então, assim, perdeu-se uma potência, né? Verdade, poderia ter tido uma conversão, digamos, não tem que o irmão está falando, poderia ter tido uma conversão e poderia ser um grande líder de levar o evangelho, né? Aí muitos anos depois perguntaram para ele: o que você tem contra Cristo? Ele falou: contra Cristo eu não tenho nada, eu tenho contra o cristão. Ele falou que o cristão não tinha a postura de Cristo. Infelizmente, isso é uma realidade do nosso meio. E essa questão de uso e costume, eu também tive esse problema quando eu fui me converter, que eu tinha cabelo grande. Naquele tempo, em 1990, a pessoa não queria deixar. Então, assim, eu tive problema com isso, né? Que hoje, só agregando, que a lição também fala disso, hoje, além das heresias, as ideologias, né? Que estão segregando. Um exemplo, Charlie Kirk aí, que morreu e todo mundo está falando, e fazendo uma comoção. Amém, ele era cristão, mas ele morreu pela ideologia. Ele não morreu pregando o evangelho. E aí as pessoas vão levar isso, eu vou ser igual o Charlie Kirk, a quê? Pregar a ideologia? A ideologia não substitui a Bíblia. Ele morreu pregando a ideologia lá. Ele era cristão, amém? Morreu com Deus, amém? Mas ele estava pregando ideologia. Então, assim, as ideologias afastam, porque eu lembro de seguir as ideologias do mundo. Por exemplo, eu fui anarquista, não acreditava em nenhum tipo de governo, não obedecia à ordem. Então, isso me privou de muita coisa. E quando eu vim para o Evangelho, foi uma coisa que eu tive que me libertar da ideologia. Porque senão você traz a sua ideologia e quer misturar ela com a Bíblia, já é problema. A Bíblia diz lá em Gálatas, nós estamos estudando aqui, que se até um anjo vier e pregar outro evangelho que não seja o que está dentro da Bíblia, seja anátema, seja maldito, né? Exato. E esse uma tensão que a gente precisa ter constantemente, né? A gente está aqui na porta, a gente lida muito com essas situações. Às vezes chega uma pessoa de um jeito assim, ou assado, e é da nossa natureza humana. A gente tem preconceito. Tem um exemplo recente que eu tenho começado a colocar, de uma pessoa que estava bêbada e teve duas irmãs que foram levar o evangelho para essa pessoa e foram insistentes e continuaram com ele, sabe? Ele estava num pagode, numa festa e tal, e aí ele disse que, né, não, vou sair daqui, não vou ficar aqui. Aí beleza, saiu e elas foram ali no pé, acompanhando, e foi, digamos, com um bar, coisa do tipo, e elas ali evangelizando o bêbado, sabe? Não largaram o pé do bêbado ali, evangelizando aquele bêbado. Resumindo, esse bêbado hoje é um grande pastor, é um grande líder, tem grandes projetos de evangelização em curso, tá? E cada dia mais tem se aprofundado mais na palavra do Senhor e levado pessoas, sabe, a buscar o ensino do Senhor. E ele tem cuidado de tudo, ele tem cuidado de crianças, cuidado de viúvas, sabe, cuidado da igreja. Imagina se porventura essas irmãs a essa época, né, opa, esse bêbado não quer ouvir nada não. Ele ouviu a palavra bêbado, mas Deus fez o quê? Plantou lá no coração dele, ó, e nasceu. E ali ele começou a buscar o Senhor.
e ele foi ficando com sede cada vez mais fervoroso, sabe? Então, a gente não tem que ter medo de falar das coisas verdadeiras do Senhor, né? E não ter esses dogmas, essas regras, né? De impedir alguém alguma coisa. Lógico que tem algumas exceções, a gente tem que tomar cuidado também, né, com algumas coisas. A gente já passou por algumas situações aqui também constrangedoras, né? E de certo risco, lógico, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas não tenha medo, sempre fale do amor do Senhor. Mesmo se você está tendo um atendimento a alguém, dando alguma coisa, algum socorro, sempre encaixa uma oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor, que o resto é o Senhor que vai fazer, o Espírito Santo que vai habitar naquele coração ali. No tópico 5, a preservação da ortodoxia com amor. Em Colossenses 3, 12 e 17, como o amor ajuda a igreja a resistir às heresias. O amor gera unidade, uma igreja única é fortalecida contra ataques externos e internos. A verdade sem amor endurece. O amor sem verdade corrompe. O equilíbrio é viver a verdade em amor. Efésios 4,15. Hoje, a gente está fazendo uma aula bem prática, sabe? Bem prática, curta, assim, objetiva. Tá? Hoje nós viemos aqui com essa estratégia de estarmos lembrando, né, essas estratégias de Paulo, de estarmos aplicando isso na nossa vida, na igreja, né? Sempre trazendo essas referências que foram referências ditas por Senhor ao coração de Paulo, e o Paulo trouxe à igreja, né, as igrejas, para poder dar essa correção, que hoje está mais atual do que nunca. É interessante demais isso, que hoje a gente vê os estudos totalmente atual às nossas realidades que a gente está vivendo hoje. A supremacia de Cristo, ela é intocável, né? A nova vida em Cristo, ela é inegociável. Doutrinas humanas devem ser rejeitadas. Viu que a coisa é de homem, coisa do Senhor, já repreende ali. Se for um momento de oração, que às vezes existe em alguns lugares, você vai fazer uma oração e começa a falar uns negócios estranhos na oração, naquilo ali no seu coração, no seu íntimo, irmão, Senhor, repreende. Se isso não é da sua presença, não é da tua vontade, se não é da tua palavra, se não é do teu querer, repreende isso em nome de Jesus. Então, no seu coração, no seu íntimo, você já eleva aquela oração a um nível espiritual, em conexão com o Senhor. Rejeita as coisas que é do homem. Busca a plenitude em Cristo. Buscar a plenitude em Cristo é essencial. A verdade deve ser temperada com amor. A fé cristã, ela é resistência. Precisamos permanecer firmes em Cristo, fundamentados na palavra e guiados pelo Espírito. Está aqui no quadro. Hoje nós colocamos, apesar de eu ter falado e dado já algumas respostas, mas vou deixar os irmãos façam entre vocês, pode estar respondendo coisa rápida sobre essas perguntas que a gente deixou aqui no quadro. O que o irmão já entendeu do conteúdo que a gente passou, do que ouviram, tá? Vamos dar a primeira resposta aqui, ó, que é no primeiro tópico, a supremacia de Cristo. Por que Cristo é suficiente? E olha que eu dei todas as respostas aí no conteúdo. Porque Cristo é suficiente contra toda heresia. Um voluntário, por vez. Igual a gente falou, a palavra de Cristo, em um resumo geral, ela é viva e eficaz. Ela não se mistura a nada e ela é oposição a tudo que é do mundo, né? Não tem como, assim, a palavra de Deus misturar, igual nós estávamos falando aqui, uso e costume. A pessoa quer que você seja de um jeito, mas a Bíblia diz não é assim. A Bíblia diz que um coração aquebrantado, Deus nunca vai rejeitar. Então a palavra de Deus, ela é pura. Automaticamente ela não se mistura com aquilo que com o fermento do fariseu, né? Que é essas ideologias mundanas, que essas aberrações humanas que as pessoas estão tentando jogar no Evangelho hoje, igual você estava falando da água, misticismo sincrético, água, rosa, essas coisas, elas não se misturam. A gente não precisa de uma rosa, de uma água, para a gente alcançar mesmo, entender o que Deus quer de nós, né? A palavra em si, ela já é
autossuficiente. Se a pessoa ela lê Bíblia, olha, eu sempre falo, se a pessoa vier para uma escola bíblica, um culto de doutrina, um culto de domingo, e abrir mesmo o coração para isso, ela não é enganada não. Verdade. Mas Em relação à supremacia de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, né? E tem a supremacia e tem a primazia sobre todas as coisas. Amém. Se o crente não tiver essa noção, ele precisa se converter. Precisa crer em Cristo, né? Eu agora esse dia aí vi a Ana Paula falando, chorando. Que o avivamento está chegando porque o rapaz lá morreu. Não, o avivamento está chegando porque a palavra de Deus é anunciada. É porque alguém morreu em si, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que dá avivamento. A morte, talvez, igual a Bíblia diz, independente, quando você vai num culto que tem luto, você reflete sobre as coisas. Né? Por isso que ele fala, é melhor ir num culto numa casa que tem luto do que numa casa que tem um banquete. Mas não é a morte de uma pessoa em si, é a palavra. É a palavra que aviva. Fechando exatamente no que os irmãos estão falando, inclusive o irmão citou até aqui, entre as palavras também que eu coloquei, né, que Cristo é Deus visível, Criador, cabeça da igreja, né, Ele é Redentor, porque Ele é o único Salvador, Senhor de todas as coisas, e nenhum outro caminho leva a Deus. Tem um jargão popular, né? Todos os caminhos levam a Deus. Assim, existe aquela igreja que quer fazer a unificação aí, né? Todos os caminhos levam a Deus. E isso é totalmente contra a palavra. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Mais nada, mais ninguém. Então, o resto a gente rejeita. Se todos os caminhos levassem a Deus, não havia necessidade de estarmos reunidos aqui. Exato. Nem tampouco havia necessidade de tantas denominações por aí. Na verdade, isso aí é o Mateus que pegou a frase, que a frase é todos os caminhos levam a Roma. Ele colocou, né? Vamos lá na segunda pergunta. Quem é que pode estar respondendo aí? A sublimidade da nova vida em Cristo. O que acontece quando não valorizamos a nova vida em Cristo? Esquenta mais, né? Ó, Esquenta mais, né? Esquenta mais? O autor da lição colocou um parágrafo aqui que, na minha opinião, resume toda essa indagação sua aí. Na página 33, no terceiro parágrafo da primeira coluna, diz assim: a ausência de convicção quanto à sublimidade na nova vida em Cristo faz com que os crentes se tornem relapsos e suscetíveis a heresias, sendo manipulados por aqueles que, em vez de pregar o genuíno Evangelho de Cristo, pregam conceitos filosófico-religiosos, antibíblicos e doutrina de homens. É por isso que assistimos hoje a tantas aberrações litúrgicas, tantos shows, tantos espetáculos em púlpitos, né? Teológicas e práticas em comunidades que se dizem evangélicas, mas que não podem ser assim consideradas. Primeiro que o que a gente vê em redes sociais por aí, mostrando aquelas coisas absurdas de pessoas que se dizem ter Deus em seu coração, que vê como Jesus a cabeça da igreja, aquilo ali não é. Aquilo ali não é presença do Espírito Santo. Eu não vejo como isso, como presença do Espírito Santo. Infelizmente é a realidade. Infelizmente existe demais isso e tem tomado muita gente para isso, porque essas pessoas elas estão vendo o que querem ver e não o que Deus quer dizer. E essa ausência de convicção do crente, que eu chamo isso ausência de conhecimento, porque igual o irmão falou que se o crente lê a Bíblia, irmão, ele vai entender, ele vai saber.
Ele detecta na hora. Ele vai saber que é alguma coisa. Eu já vi muitos caras dizendo, não, mas a palavra de Deus é difícil de entender. Meu irmão, se você não é convertido, você não vai entender mesmo, não. Discerne do Espírito, né? Pois é, o Espírito Santo é que nos guia a entender o que está escrito aqui. Olha, e existe grandes homens pensadores lá atrás que foram convertidos ao ler a Bíblia. Por estar lendo a Bíblia, por não concordar, não entender, né, com que líderes passavam, mas começou, não, deixa eu ver o que está acontecendo aqui realmente. E aí o Espírito Santo fala com aquele coração, abre a mente daquela pessoa e muda todas as coisas. Nós temos o exemplo de Martim Lutero. Antes era sempre aplicado as coisas, ele tinha só que, digamos, meio que está engolindo o que os outros líderes acima dele passavam. Quando ele resolveu entender, estudar a Bíblia, o Espírito Santo falar para ele, opa, peraí, isso aqui, tudo a gente faz, caramba, estamos errado, né? Então, assim, homens tiveram a luz do Senhor ao ler a palavra. Concordo com o irmão, não necessariamente a gente precisa ser convertido para ler a Bíblia, né? Mas a Bíblia traz a conversão na leitura e o foco, né, que o irmão falou, que realmente é o que se diz crente, nós somos crentes, mas a gente não tem leitura da Bíblia, a gente não faz estudo. Aí realmente a gente vai ficar vazio com essas heresias. Só uma outra questão aqui para finalizar o meu raciocínio. O crente, falar o crente fica muito direto, mas eu falo o seguinte: as pessoas têm preguiça de ler, as pessoas têm preguiça de aprender, as pessoas têm preguiça de estudar. E se aqui na nossa congregação tivéssemos culto, por exemplo, culto de libertação, aquelas campanhas e tudo lá, a igreja estaria cheia. Se tivesse revelando, né? Por exemplo, tivesse culto de profecias, com todas essas Doutor em divindade, né? exatamente. Culto sobre a chama riqueza, eu acabei de Prosperidade. prosperidade. Não sofrimento, né? Exatamente. A igreja era cheia. Mas cadê no culto? Esses que procuram esses cultos, eles não participam de culto de ensino, eles não participam de escola dominical. Por quê? Porque eles têm preguiça de aprender. Eles preferem engolir aquilo que já está mastigado por outros, à maneira deles, enquanto que a própria palavra nos diz o que devemos seguir, o que devemos fazer. Portanto, quem segue esse tipo de ideologia aí, ele não participa do culto de ensino, ele participa da escola dominical. Na verdade, quem participa desse tipo de culto, ao final do culto, nem sabe o que foi pregado. Pode ver que em geral porque ele está formado no movimento. A ausência de convicção quanto à sobriedade na nova vida de Cristo faz com que os crentes se tornem relapsos, suscetíveis a heresias, sendo manipulados por aqueles que, em vez de pregar o genuíno evangelho de Cristo, pregam conceitos religiosos filosóficos. Nessa última frase, o senhor deu, né, a resposta bem objetiva da nossa pergunta, né, do que acontece quando não valorizamos a nova vida em Cristo, exatamente isso, tornando-nos fracos, vulneráveis a heresias. Né? Eu e o Roberto, um tempo atrás, nós participamos de um motoculto que o pastor trouxe uma mensagem super interessante que encaixa nesse assunto. O senhor está falando de quem quer estudar, quem não. Você quer ser o quê? Multidão? Você quer ser discípulo? Você quer ser apóstolo? Né? Você quer que tipo de intimidade você quer com Deus? Quer multidão? É isso que o senhor acabou de dizer, é multidão, pronto. Vai ser só aquilo, é multidão. Você quer mais intimidade com Deus? Opa, agora eu quero ser discípulo. E depois vai subindo, né? Vai tendo, entre aspas, a graduação por causa da sua intimidade, ao tempo de quem era o amigo de
de Deus, de Cristo, quem era amigo, né, que estava ali chegado com ele, que era citado, meu amigo. Então, assim, você quer que tipo de intimidade para que você tenha entendimento, né, e crescimento, e não fique nessas vãs doutrinas, né? A terceira pergunta aí, da rejeição às doutrinas humanas. Como identificar falsos ensinos hoje? Aí tá mais ou menos o que ele falou. Foi o né? que já falou. É. Já respondeu, já. Já temos uma pergunta respondida. Eu só queria colocar dentro disso aí uma coisa também que é muito pregada hoje, que está dentro do que ele falou, e as pessoas também não se atentam, que é, hoje em dia, as pregações praticamente autoajuda. Ela não é uma pregação de Bíblia, ela é uma psicologia de autoajuda. Igual aquele David Leonardo, Leonardo David, por aí. Pô, ele começa a falar, as pessoas choram, vejo as pessoas chorando, dizendo que é, mas irmão, o que você entendeu? Eu só achei bonito. Mas o Evangelho não é só achar bonito. Quando a sarça ardente aparece pro Moisés, fala assim, olha, agora tu tira a sandália dos pés, tu vai ter que renunciar, né, que o lugar que tu vai pisar é sagrado. Tu não vai se emocionar não, tu vai entender agora que o negócio é estreito. E outra coisa, nós sabemos que o Evangelho não são só palavras bonitas. Não. A gente tem que sair do estado da emoção, de ficar sempre naquela situação de comoção, de choro e arrepios, né? A gente tem que entender que isso não é o real relacionamento com o Espírito Santo, que isso é as nossas emoções, né? Então, todo ensino que não exalta a Cristo e não traz a Bíblia, ele deve ser rejeitado, né? A quarta pergunta, a busca da plenitude de Cristo. O que significa buscar a plenitude de Cristo? Eu vou ter um estudo mais atrás de Coríntios, é o amadurecimento cristão, né? A plenitude é o crescimento, então é maturidade, né, cristã. Eu vejo como uma escada, até com base nas perguntas feitas e as respostas que nós demos, né? Pegando já como base a terceira, para a gente dar seguimento, a gente, para identificar os falsos ensinos, nós temos que estudar a palavra. Não ler, estudar. Porque ler, a gente lê quatro por aí, né? Agora, estudar de fato, buscar o entendimento do Cristo, estar em espírito de oração para, de fato, entender o que está dizendo da palavra. E a plenitude em Cristo é buscar praticar o que está aprendendo. Um resumo que eu trago aos irmãos a essa resposta, tá? Bem objetiva, sobre a plenitude de Cristo, é estarmos guiados pelo Espírito Santo. Estarmos conectados, guiados pelo Espírito Santo. Se a gente está guiado pelo Espírito Santo, a gente está na plenitude de Cristo. Através dessa conexão com o Espírito Santo, de estarmos guiados, a gente está revestido ali pelo Senhor. Né? Nós somos nova criatura, nós somos uma santidade. O ser de santos, como eu sou santo, é isso, é buscarmos o Senhor, estarmos no Espírito Santo, estarmos no Espírito, e quando a gente está no Espírito, é diferente de entendermos e discernirmos as coisas, né? Porque as coisas de Deus vai ser sempre loucura para os homens, né? Mas é aquilo que traz a nossa plenitude junto a Cristo, que é a nossa conexão, de estarmos e deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós, em relação a esse item e a busca da plenitude de Cristo, Paulo nos mostra que na igreja de Colossos, referente aos crentes daquela época, que nas coisas que a igreja deve focar as coisas do alto, onde Cristo vive, e não nas que são aqui da terra. Na lição de número 5, eu não sei se os irmãos lembram aí, que nós estudamos aqui sobre a maturidade da igreja. Há uma necessidade da maturidade da igreja para ele ter a compreensão acerca da própria singularidade da igreja. Nós vimos aqui e eu frisei bem essa questão justamente para que
o crente possa ter a busca da unidade promovida pelo Espírito e a disposição para o serviço em meio aos exercícios de dons espirituais. Casou certinho aqui com uma frase que eu adicionei nessa pergunta. O foco do cristão está nas coisas do alto e na transformação do Espírito. A número 5, preservação da ortodoxia com amor. Como o amor ajuda a igreja a resistir às heresias? Então, da unidade, né, que eu também acho importante, a unidade cristã. Que ele fala principalmente para a igreja se unir, né, nessa questão da ortodoxia. E é importante mesmo, acho que sim, acho que eu agora trabalhei nos varões aí. E parece que quando você está unido, parece que mesmo que você tenha algum problema, parece que você está fortalecido não só pela presença de Cristo, mas pela unidade, né, que tem na igreja. Isso, o irmão botou bem exatamente no foco dessa resposta, unidade. O amor gera unidade, a unidade fortalece contra os ataques. Porque havendo unidade, existe mais como é que diz, a própria congregação se sente mais fortalecida. E a gente precisa um dos outros. Por exemplo, eu venho aqui, pego um estudo desse, aí eu abro minha mente, aí de repente eu tenho alguma dúvida, eu vou tirar uma dúvida com você, com o Marcos, com o Zé, ou nosso irmão. E aí, isso também, a gente precisa disso. A gente também tem dúvida, a gente é cristão, mas tem dúvida. Quando a gente tira uma dúvida, quando a gente tem essa comunhão de poder chegar, conversar e tirar uma dúvida, é muito melhor do que você pegar uma dúvida com uma pessoa do seu trabalho que às vezes não tem maturidade nenhuma para te dar um conselho. Exatamente. Eu tenho padecido assim, estava até falando com o pastor que tinha uma menina lá que está padecendo porque o marido dela está pegando conselho com pessoas que não tem nenhuma comunhão com Deus. Aí está martelando a cabeça do rapaz e está destruindo o casamento. Pega conselho com pessoa que não tem conselho nenhum para dar. Para você ver, parece uma coisa simples, mas muda muito. Aí o casamento está ruim. Uma falta de conceito. Então, infelizmente isso é triste, porque a maldição ela entra na casa pela cabeça do homem, nesse caso. Né? Então tem que ter muito cuidado se essa pessoa, principalmente se for cristã, se for um casal que é cristão ou não, tem que ter essa unidade com o Espírito Santo, que nesse caso, né, da mulher também, sábia, edifica a casa. Então ela precisa também estar contornando isso para que liberte esse homem dessa situação. Irmãos, hoje, a gente concluindo toda essa nossa conversa, a nossa aula hoje, tá? Que nós tivemos sobre a supremacia de Cristo, ela é intocável. A nova vida em Cristo, ela é inegociável. Né? Você não tem que deixar de ter Cristo por algum outro tipo de condição. Infelizmente, tem certos lugares, até trabalho, emprego, já houve situações de que se a pessoa é cristão, é crente, ele não quer nem fazer negócio com aquela pessoa, né? Eu já ouvi vizinhos, por exemplo, falar assim de coisa que eu não quero, se é crente, eu não quero que faça serviço para mim, coisa do tipo. Se é você que é o crente, por exemplo, se for um negócio para você, como diz, né? Bate seu pezinho ali, a poeira sacode e vá-se embora. Você não pode abrir mão por causa disso também não. Isso é inegociável. Doutrinas humanas devem ser rejeitadas, a plenitude está em Cristo e a verdade deve ser vivida com amor. Né? Essa frase que eu deixei também na frente, quem está mais escondidinho ali. A fé cristã é resistência. Permanecemos firmes, unidos a Cristo e fundamentados pela palavra. Vou colocar aqui um hino para que os irmãos possam estar meditando também, ouvindo essa letra e finalizando a nossa comunhão. Após esse hino, a gente vai fazer a nossa oração final e a gente vai para o tempo. A gente está bem no tempo hábil, né? Hoje eu consegui não passar tanto tempo, mesmo a gente chegando aqui um pouquinho acima do horário.
Conectou aqui? Peraí. Acho que a caixa quando ela. Acho que ela desliga quando fica muito tempo parada. Vamos lá, de novo. O nome desse hino é O Centro de Todas as Coisas. A tua graça é o que me sustenta, é bem melhor do que a vida, o teu amor é o que me alimenta, o meu pão, minha comida, a esperança leva-me a confiar, que em teus braços descansar, justificado tenho salvação. Total libertação. o centro de todas as coisas, né? Que possamos realmente estar com essa vida prática, né? De que Jesus é o centro de todas as coisas na nossa vida e tudo que nós vamos fazer.
Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração, encerrarmos. Agradeço a disponibilidade dos irmãos que estão sempre aí, estão sempre participando das aulas. Né? Os irmãos estejam convidando, colocando nas redes sociais, quem tiver as redes sociais de vocês, coloquem o dia que tem aula, o dia que tem culto, o dia que tem reunião, coloquem no status de vocês. Isso é bom, é interessante, sabe? As pessoas, elas às vezes, pode ser um colega, um amigo, um familiar, ele de repente nem está assim falando contigo, mas ele acompanha muito a sua vida nas redes sociais. E aquilo que você está postando ali, as pessoas pegam. Eu tenho colegas de trabalho, pessoas que têm um contato, que eu troco contato, que estão nas redes sociais, que vira e mexe, comenta algum tipo de coisa, sabe? Vê aqui na igreja, vê as atividades. Caramba, vocês fazem isso lá na igreja, que legal, assim, assado. Então isso é bom, é interessante, porque a gente precisa falar. E essas são as maneiras da gente estar falando. Não só a gente estar verbalizando isso, mas as atitudes que a gente tem de estar postando essas coisas nas nossas redes sociais, o Espírito toca no coração daquela pessoa, sabe? E isso é interessante, porque ele toca e ali aquela pessoa vai procurar também a comunhão com o Senhor, né? Vai procurar perto da casa dele, alguma coisa do tipo, de repente vai se arrepender de alguma coisa que fez. Então é primordial isso, que a gente lança ali a palavra e o resto quem vai fazer é o Espírito Santo do Senhor. Vou deixar uma sugestão para os irmãos aí, né? O dia que tiver a oportunidade de repente de tocar esse louvor, né? Possa estar tocando esse louvor aí, porque ele é totalmente cristocêntrico, né? Você viu que é Cristo no centro de todas as coisas. Vamos orar? Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque a Ti temos, Pai amado, a verdade. Em Ti, Senhor, temos a verdade, Senhor. A vida e a plenitude de Deus, Pai. Guarda-nos firmes contra heresias, Pai, contra os enganos deste mundo. Dá-nos, Senhor, a unidade, Senhor, o amor, a convicção, para permanecermos fiéis até o fim. Em Teu nome oramos. Amém. Amém. Obrigado.